Recebe este louvor, certamente o Senhor já tem recebido como aroma suave na tua presença. E queremos te agradecer agora pelas ofertas, que o Senhor abençoe cada uma de nós, abre as portas que estão fechadas para aqueles que precisam, ó Deus, para que possamos sempre ofertar com alegria ao Senhor. E agora nos abençoe ainda no restante que vamos estar aqui com a Tua Palavra, com tudo que foi preparado hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Fran. Boa tarde a todas. Que alegria tê-las aqui. Nossa, está tão florido hoje, né? Coisa boa, muito bem. Irmã Ana me deu uma certa liberdade para fazer a programação e eu resolvi dividir essa programação com uma amiga muito querida. Vocês vão amar ouvi-la hoje. Eu vou falar aqui um pouco dela antes de chamá-la aqui. É tanta coisa, a lista das qualidades da moça, minha filha, era um pergaminho, eu tive que enxugar aqui, mas vamos lá. Mocinha, vem aqui para o meu lado. Chegue. Roni é esta moça. Eu estou muito feliz de ter Roni aqui. Roni é uma amiga de muitos anos. Roni é lá da Missão Evangélica, daqui do Alecrim, e eu me converti naquela igreja quando eu tinha 18 anos. Então, veja o tempo, eu nem vou dizer quantos anos eu tenho agora, o tempo que eu conheço ela, né? Então, estou muito feliz dela estar aqui. Roni é graduada em Ciências Biológicas e Teologia, é professora de Ciências Biológicas e também de Teologia, ela é copastora da Missão Evangélica aqui na Igreja de Lagoa Nova, é líder nacional das mulheres da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, anda o Brasil todo, gente, essa mulher. É líder de Educação Cristã e Secular da Missão Evangélica e é vice-reitora do Seminário Teológico Arland Graham, que é o seminário da Missão Evangélica Pentecostal. Vou orar aqui por ela e vou já passar a palavra, porque ela vai nos ministrar nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo rico privilégio de estarmos aqui nesta tarde para ouvir a Tua palavra. Nós temos certeza que o Senhor já preparou algo especial para nós nessa tarde. Mas o convidado especial é sempre o Senhor. Nós estamos aqui para Te render honra, glória, louvor e gratidão por tudo que Tu és e por tudo que já tens feito em nossas vidas. Usa Tua filha neste dia, nesta tarde, para ministrar a Tua palavra, mas também, enquanto ela ministra, que ela também seja ministrada pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos nesta tarde e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor, queridos. Amém. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui. Francilene está falando do meu currículo, que é grande. É obrigatório, depois de uma certa idade, né, pastor Gerson? Não é mérito, não, é pela idade, é muito tempo de estrada. E eu estou muito feliz de estar aqui com esse casal que eu amo, pastor Gerson e irmã Ana. Pastor Gerson foi meu professor no seminário, na década de 90. Também não vou falar, foi em 90 mesmo, 1990 que eu entrei. E é um prazer, Ana é uma querida, Francilene, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro de mulheres. E Deus tem colocado uma palavra no meu coração sobre traumas, né? E eu pergunto a você, será que é possível a gente superar traumas? E eu gostaria que nós lêssemos a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler a partir do 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Quem escreveu isso, minhas queridas, meus queridos? Foi Paulo, né? Paulo era cidadão romano, Paulo era judeu, criado aos pés de Gamaliel, era o top dos top, respeitado, perseguidor dos cristãos. Eu creio que ele tinha uma vida financeira muito boa. E, de repente, nós sabemos a história de Paulo, quando ele aceita, né? Ele recebe o Senhor Jesus na sua vida e a vida dele mudou, né? Então, aquele cara tão vitorioso, ele escreve isso. E eu posso dizer que nós podemos conseguir, através de Deus, transformar muitos traumas em triunfo. Eu não prego triunfalismo nem positivismo, mas eu acredito piamente que podemos transformar traumas da nossa vida em triunfo. O próprio Paulo me dá uma base quando ele escreve em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aquele mesmo homem que falou que passou por tantas coisas, ele também é aquele que fala que em Cristo somos mais do que vencedores. Francilene esqueceu uma parte do meu currículo. Uma partezinha que eu não tinha mais nada para fazer, pastor Gerson. Estava me aposentando e falei, vou fazer psicologia. Né? E graças a Deus já estou enfrentando mais da metade do curso, mas eu sou uma das mais experientes lá. Né? Aí a turma fala, quando o Roni falta as experiências, as histórias, porque nós vamos acumulando ao longo da vida. Gente, não me considere velha não, pelo amor de Deus. Mas nós temos muitas experiências, né? Depois que a gente começa a pintar o cabelo, né, de prateado. Então, amados, é possível, eu posso dizer também, na minha carne, eu posso dizer, por testemunha viva, que é possível a gente transformar traumas em triunfo. E o que seriam traumas? Traumas são feridas abertas. Às vezes, uma traição, às vezes uma doença, um desemprego, um abuso psicológico, um abuso moral, um abuso sexual, né? E eu posso dizer que tem uma linha que eu gosto muito da psicologia, que é a logoterapia, que é de um pastor luterano, e ele fala que todos nós temos que viver a tríade trágica, que é a morte, a dor e a culpa. Todos nós sempre, por algum período, nós passaremos por essa tríade, né? Morte, dor e culpa. E muitas vezes não nos resta perguntar, não só por que eu, né? Quando a gente está passando por um abismo, um deserto. Mas eu gostaria também de incitar a você e a mim a não perguntar por que eu. Vamos transformar em por que não eu? Né? Por que alguém perde e eu não posso perder? Por que alguém sofre e eu não posso sofrer? A palavra de Deus fala, né, que em Mateus 5:45, que Ele faz o sol nascer, levantar sobre maus e bons. Nós somos criaturas, estamos sujeitos a toda a criação, né? Então, quem pregar que você nunca vai passar por problema, por morte, dor, culpa, vai estar pregando mentira. Inclusive a palavra de Deus fala em João 33, tenho dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas o que é que ele fala? Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gosto desse versículo, queridos, eu levo comigo João 3:7. Quando a gente não entende, quando a gente parece que está num daqueles... Eu não gosto daqueles... Jamais eu vou entrar naquele loop do parque, né? Aquilo deixa você desorientado, dá medo. E muitas vezes a gente está... Eu estive, durante essa pandemia, teve um mês que eu perdi 7, 8 pessoas que eu amava, perdi pastores queridos, perdemos Douglas Lamp, perdi... né, pastores que eram meus mentores, né? E de repente eu tinha medo de acordar, porque
E Joabe, ele parece que ele trabalha em uma funerária, porque toda notícia de que alguém morreu, ele dá primeiro. Quando ele entra no quarto, eu já, peraí, eu falei, Joabe, dê com calma, né? Aí porque antes ele fala, Roni, fulano morreu. Aí dê por cá. Aí ele resolveu fazer o vestibular. Roni, sabe quem é aquele fulano? Sabe o que ele faz? Aí começa, fale logo, já morreu. Ele morreu. Mas, amados, foi muito difícil, né? Mas aí eu já falo 2 certezas que nós temos na vida. A morte. 2 certezas. Uma é a morte. Todos nós vamos morrer, né? Se você quiser virar para sua amiga, você vai falar, você vai morrer. Vai morrer tudo, inclusive eu, né? É uma certeza. Se Jesus não tiver voltado antes. Tá bom, uma certeza. Mas é a segunda certeza, Roni? Que estamos vivos. Amém? Vamos morrer. E a finitude, gente, a certeza dessa finitude, que a vida vai terminar, pode ser muito benéfica para a gente. Muito benéfica. Porque estamos vivos. E aí, o que você vai fazer a partir disso? Vai olhar para trás, né? Vai chorar através dos museus que você construiu no seu coração? Ou você vai obedecer a palavra de Deus quando Paulo fala, uma coisa eu faço, né? Esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O alvo da minha soberana vocação em Cristo. Ou seja, eu fui chamada pelo Senhor. Você foi chamado. Gente, quem passou por uma pandemia está passando. Estamos vivos agora. Eu tive Covid 2 vezes. Uma eu fiquei com falta de ar início de março de 2020. Não conhecia o que era isso. Ouvia falar. Me recorri ao Senhor, eu e meu esposo. E eu louvo a Deus que estamos aqui. Então, nós não podemos ter o direito de ficar olhando para o passado. Vamos morrer, mas eu estou viva. Deus está me dando o poder de respirar, permissão. Então, isso é muito importante. Precisamos nos apegar a isso. Roni, você vem falar que eu vou transformar meu trauma, minha dor em triunfo. Não sou eu gosto de falar da palavra de Deus. E se você lembrar da história da salvação, foi traumático para os discípulos, para as mulheres, traumático principalmente para o Senhor Jesus, né? Uma história que ele morreu, Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, morreu por mim e por você, e morreu dilacerado, humilhado, envergonhado, traído, sofrido, com a sensação de abandono incrível, porque ele nunca tinha sentido isso. O distanciamento do pai com o filho. Por isso que ele fala, pai, tu me desamparaste. Ali era Jesus 100% homem falando, porque tinha que se distanciar, porque o pai, o Deus trino, ele não comunga com o pecado. E naquela hora Jesus estava levando todos os seus pecados, o meu, o seu, de todo mundo nas costas. E Jesus pode falar de carteirinha isso, né? Eu venci, vocês vão vencer. Né? Então, não é loucura. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Né? Então, a nossa fé pode ser racional, mas nem tudo conseguimos explicar. E aí nós vamos falar que é loucura. Lá nas bodas do Cordeiro, tem muita coisa que eu vou perguntar ao Senhor, não sei. Vou até perguntar ao meu professor Jé se Jesus vai ter tempo de me responder. Vai. Né? Tem toda a eternidade. Então, eu gosto de falar assim, aquilo que eu não entendo, não é que seja irracional, mas é suprarracional, é além da minha mente detonada, minha mente do pecado, minha mente caída. Certo? Então, com certeza, Paulo fala que é loucura para aqueles que se perdem, mas que nós que temos o Espírito de Deus, é o poder de Deus. Estamos no deserto, passamos traumas são feridas abertas. Né? E aí, o que vamos fazer agora? Murmurar? Nos encolher? Eu nem estava falando isso, que eu vou demorar um tempo, mas eu vou correr.
a professora de biologia, eu lembrei dos bivalves, que é aquelas conchas, né? O animal é um animal formado por 2 conchas. Quando ele é ferido, arranhado ou sujeira, ele começa a produzir uma camada de nacre até formar o que nós conhecemos de pérola. Mas essa pérola só é formada quando esse animal ele é aberto. E quem vai bolear quem vai bolear essa pérola é a correnteza do mar. Se ele se fechar, ele morre de infecção. Você está percebendo o que o Senhor está falando para mim e para você? Se a gente se fechar, né, no nosso próprio caos de traumas, nós podemos morrer, né? Mas nós precisamos nos abrir para a ação do Espírito Santo. E aquele trauma, aquela ferida, da mesma forma que o Criador arquitetou, porque eu já ensinei evolução, mas eu creio no criacionismo. E da mesma forma que o Senhor pensou, eu vou formar uma joia de uma ferida de um animal. Da mesma forma que Ele tem poder para isso, arquitetar, Ele também arquitetou a sua vida, Ele projetou. Mas precisamos não nos fechar em nós mesmos, mas precisamos primeiramente nos abrir para a ação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que Ele abre a ferida e Ele cura a ferida, né? Então isso é muito importante. O que fazer? Primeiro, aceitar que está mal. Está ruim, que doeu, que foi um trauma, que eu fui abusada, que eu sofri, né? Às vezes a gente tende a esconder, né? Ah, estou bem, mas não está nada bem. Eu gosto muito da história de Noemi, quando ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ela voltou para a terra dela com a nora, a Ruth, e alguém perguntou, olha, Noemi, que quer dizer satisfeita, né? Noemi significa satisfação. Olha a mulher satisfeita. Ele, me chame insatisfeita, não, me chame de Mara. Né? Oh, gente, a gente às vezes critica, né? Mas ela estava feliz porque perdeu o marido, porque perdeu 2 filhos, estava pobre, sem terra. Ela me chame de Mara. E eu às vezes tomo isso. Nós precisamos aceitar a situação. Aceitar o quê? Estou mal. Eu assumo que ali doeu, né? E depois, eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento. Se puder ser evitado o sofrimento, nós evitamos. Mas tem sofrimentos e dores que são inevitáveis, nós não conseguimos evitar, né? E aí nós vamos compreender isso, né? É ressignificar, ver o sentido daquilo. E depois vamos exercer o perdão daquele que nos feriu. Sabe, tem gente que não perdoa a Deus. Às vezes dentro da igreja, por que Deus permitiu que eu passasse isso? Por que Deus não interviu? Deus é Deus. Eu gosto muito da palavra acho que John Piper fala, olha, aqui, eu estou pregando aqui, lá em cima tem mais de 100 crianças. Se o Senhor permitir que jogue uma bomba aqui, todo mundo morra, Ele está certo. Ele é Deus. Ele é malvado? Não. Lembra que aquilo que eu faço hoje, você não vai compreender. Né? Então, Deus permite, e eu creio que Deus é soberano, Ele permite que passamos por dificuldade, mas nós precisamos fazer como Paulo. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Né? E aí eu acho que na logoterapia, a gente fala muito em amarrar a nossa carroça em uma estrela. A carroça é você na vida. E quando essa carroça está muito cheia, essa carroça está muito atolada, né? Na areia, na lama. Aí a gente, porque essa abordagem fala que você tem que encontrar um sentido da vida. Victor Frankl foi um pastor, que ele era judeu, ele passou por campos de concentração. A história dele diz que ele evitou muitos suicídios, conversando e mostrando para aqueles prisioneiros que eles tinham um sentido na vida, né? E esse sentido da sua vida vai te fazer mudanças grandes. Mas aí eu, como também cristã, eu posso falar que não é qualquer estrela. Não é estrela de político, não é estrela de partido, não é estrela de líder religioso, não é estrela de homem, estrela de mulher.
vou amarrar. Eu me preocupo muito, como educadora há muitos anos, quando a gente escuta assim: meu filho é minha vida. Não é a vida. Filho não pode ser vida. Olha que eu dou a vida pelos meus filhos, mas não é o filho que vai dar o sentido da vida. Glória a Deus, é Deus. A palavra de Deus fala que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Então eu não posso dar sentido à minha vida ou amarrar a minha carroça atolada em ninguém. Nem postura, nem dinheiro, nem riqueza, nem ciência. Eu tenho que amarrar essa carroça que está pesada. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Glória a Deus. E eu vos aliviarei. Eu vou amarrar essa carroça aonde? Em que estrela? Qualquer estrela? Na resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Ele que vai tirar a sua carroça do deserto. Não tem nenhum profissional, né? Inclusive da psicologia a gente fala, o psicólogo ele não vai desatolar a sua carroça, ele entra na lama junto e te ajuda, né? Vai, ó, e aí, como é? Eu estou com você. Mas nós temos uma estrela muito maior que qualquer abordagem psicológica, qualquer político. Nós temos a resplandecente estrela da manhã. É possível transformar a sua dor, o seu sofrimento em triunfo? Paulo fala em 2 Coríntios. Isso é sinal que eu tenho que parar. Paulo fala em 2 Coríntios 2:14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória a Deus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, para aquele, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Paulo ele tinha uma imagem, como ele era um guerreiro, ele tinha uma imagem do Império Romano e dos guerreiros do Império Romano, que quando eles ganhavam uma batalha, eles faziam um cortejo do triunfo. E eles passavam 7 dias nas ruas de Roma, arrastando os cadáveres, arrastando aqueles que foram decapitados. Você já imaginou 7 dias com sangue em rua? Você já imaginou o cheiro? O cheiro de morte. Aí Paulo fala assim, mas o nosso triunfo, o nosso cortejo não tem cheiro de morte, mas tem o cheiro do bom perfume de Cristo. Amém, querido? Então isso é bíblico, que as nossas dores, nossos traumas, podem sim, através do poder de Deus, ser transformados em triunfo. E é importante nós sabermos disso e olharmos para a estrela que vai nos desatolar, que é Jesus. Quando Hebreus fala 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amarrar nossa carroça na estrela resplandecente da manhã. E esse Deus poderoso, Ele fala para mim e para você, olha, não escute o que o Instagram, Facebook, redes sociais, o WhatsApp fala a respeito de você, da sua vida, dos seus sonhos. O Senhor fala em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Glória a Deus. Para dar o fim que esperais. É a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o que nenhum pastor diz, nenhuma pastora, ninguém. Mas Deus tem compromisso com o que está na palavra dele. E Ele afirma para mim e para você
que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamentos de paz, aleluia. E olha só que lindo, Senhor, para dar o fim que está no teu coração, aleluia. Oh Deus carinhoso, oh Deus amoroso, Deus que cuida, Ele sabe hoje o que você quer, o que você precisa para fechar a ferida, né? E quando essas feridas são fechadas, elas se transformam, sabe o quê? Em cicatrizes. E essas cicatrizes podem ser orientadoras da tua vida. Eu estou falando isso porque eu sou canhota, eu fui obrigada a escrever com a mão direita. E todo mundo sabe, aí a gente tem um problema de psicomotricidade, não entende o que é direita e esquerda. Aí o Senhor falou, eu vou te ensinar, Rony. Eu me permitiu que eu tivesse uma síndrome de Leves Calvi-Percy, necrose na cabeça do fêmur. E eu com 10 anos tive essa necrose, fui tratar, passei 2 anos sem andar, botei platina, tudo. Só que ficou, como eu tenho queloide, ficou uma cicatriz grande. Aí quando eu comecei a andar de bicicleta, pastor, depois dessa, aí eu falei, aí alguém falava, à direita, eu passava a mão na minha cicatriz, eu falei, a direita é essa. Gente, até hoje eu faço isso às vezes. Eu dirigindo aqui, à esquerda, peraí, direita é essa. Então, essa cicatriz que me dói até hoje, que eu continuo com essa síndrome, ela é minha orientadora. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se não, eu vou para a glória, feliz da vida, né? Eu acho que meu corpo reconstituído não terá essa cicatriz, né? Vai ter não, em nome de Jesus. Mas agora é minha orientadora. E tantas outras, né? Tantas crises, casamento. E hoje eu posso dizer que o Senhor restaura casamento, né? Que o Senhor cura, que o Senhor anima, que o Senhor dá saída. No meio de uma pandemia, eu passei 12 indeferimentos do INSS para me aposentar, porque eu já tinha mais de 30 anos de trabalho com essa síndrome. E em uma bela hora, em julho, ano passado, eu vou tentar esse tipo de aposentadoria. E em um mês ele me chamou, eu fui no social, fui na perícia, e quando eu fui no social, quando eu chegou o e-mail, Rony, a sua aposentadoria irrevogável está deferida. Glória a Deus. E o tipo que eu recebi não é por invalidez, porque eu posso trabalhar, né? Mas é por deficiência que eu me aposentei com as regras antigas. Eu estou falando isso porque Deus é Deus de poder. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém? Vou ficar em pé, mas eu gostaria de orar nesse sentido, né? Todos nós temos traumas, temos dificuldade, mas não desista não, tenha bom ânimo. Olhe para o autor e consumador da fé. Sua carroça, ela tem que estar atrelada a Jesus, e Jesus dá sentido à sua vida. Talvez você não entenda porque está passando por esta luta, porque Deus permitiu. Ele sabe. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, a respeito da sua família, dos seus filhos. Então, amados, precisamos só agradecer a Deus e crer que já somos triunfantes em Cristo Jesus. Porque o melhor cargo, a melhor posição nós já temos, somos amados do Pai. Amados de um Deus tão poderoso. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que abre a ferida, Tu és aquele que fecha, e nós agradecemos a Ti, porque somos amadas Tuas. Obrigada, Paizinho, pelo Teu sustento, pela Tua motivação, ó Pai. Nós queremos que esta tarde tão especial para nós, Senhor, que esta tarde Tu inunde o nosso coração com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Tu conheces como chegamos aqui, cada coração, cada mente. E eu creio, Senhor, que Tu é infinitamente mais poderoso para fazer tudo o que pedimos ou mais ainda. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que esta tarde também seja tarde de cura, Senhor. Oh, Pai, início de um processo, Senhor, de cura das nossas vidas, das nossas almas, dos nossos corpos. Paizinho, venha usar cada mulher, cada homem, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que possamos estar fortes para, Senhor, enfrentar esse deserto e falar que Tu és a solução. Tu és a nossa estrela resplandecente da manhã, Jesus.
e não há carroça que fique atolada. Eu creio nisso. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Agradeço a oportunidade e vamos continuar ouvindo o que o Senhor tem para falar essa tarde. Amém, que maravilha, né? Eu vou pedindo já, a gente tem pouco tempo agora, irmã, vai me dando assim 1 minuto, você só tem 1 minuto, que aí eu vou me orientando, tá certo? Pode soltar aí o slide. Nós estamos em agosto, né? Em agosto é comemorado a nível nacional o mês de prevenção ou de luta contra a violência contra a mulher. Aí é um agosto lilás, mas parece que só eu dei uma exagerada aqui no look. Estou assim, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Toda alegórica. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, eu queria trazer uma reflexão sobre isso, né? A questão da violência e qual é o papel da igreja sobre isso. Olhando para essa situação. Já pode soltar? Tem aí? Então, enquanto elas vão soltando, nós vamos conversando um pouco. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, sempre vem à mente logo violência sexual, né? Que é uma coisa muito difícil de falar, é um assunto difícil de abordar. Como diz respeito muito à intimidade de cada pessoa, não é um assunto fácil de falar. E sempre que a gente escuta o termo violência, vem logo à nossa mente a violência física e a violência sexual. Mas nós temos que entender que violência hoje ela ganhou um aspecto que a gente fala muito mais amplo no sentido de violência. Tem a questão da violência moral, tem a questão da opressão, tem a questão da violência financeira, a mulher que muitas vezes no casamento ou no relacionamento ela não tem emprego, o emprego é do marido, então ela sofre esse tipo de violência por ela não ter as suas necessidades atendidas. Então, sempre que nós pensarmos em violência, a gente tem que estender esse tema para a gente não ficar só focado e achando assim que uma mulher muitas vezes está sofrendo algum outro tipo de violência que não seja nem sexual, nem física, então não é violência, mas é também do mesmo jeito. Então, aqui nós organizamos um slide e eu vou passar rapidinho, porque o mais interessante que eu quero deixar como mensagem nem são esses números, mas é uma fala que eu quero fazer aqui. Então, ali no slide tinha lá a situação de violência contra a mulher e o que a igreja tem a ver com isso, né? Qual é a responsabilidade da igreja. Pode passar. Ali em cima tem um conceito de violência, mas eu vou me deter aqui embaixo. A primeira vez no Brasil que se falou de violência para dar um conceito e definir foi em 1994, quando houve ali a Convenção de Belém do Pará. Na verdade, na Associação Interamericana dos Estados Americanos fizeram uma conferência em 94, definiram esse conceito do que seria violência, e quando foi em 95 o Brasil acatou essa definição, que aí ficou sendo, né, a mesma que tem na Lei Maria da Penha, por isso que eu vou dar mais uma apressadinha. Mas, quando a gente fala de violência, qual é o marco legal que nós temos no Brasil? Qual é a lei? O que é que ampara uma mulher legalmente na questão da violência? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340, de 2006, que define e tipifica as formas de violência contra as mulheres, que seria a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Essa lei também prevê a criação de serviços especializados, como os que integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, compostos por instituição de segurança pública, justiça, saúde e assistência social. E aí a pergunta para nós, igreja, é: se a sociedade civil tem uma lei que ampara a mulher, qual é a lei na igreja que ampara a mulher? Muitas, nós poderíamos falar aqui, o pastor já podia dar milhões de versículos bíblicos para amparar a mulher, mas eu acho que esse aqui é muito propício. Eu até coloquei ali um marco bíblico que nós poderíamos dizer, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que fala assim: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. E nós sabemos que nós somos um país de tantos órfãos, né? A pesquisa fala que 49% de todos os lares é de responsabilidade apenas da mulher.
Nós temos 48% da população brasileira sem pai, filhos sem pais, criados só pela mãe. E viúvas, nós temos viúvas de maridos vivos e temos viúvas de maridos mortos, né? A gente pode dizer isso porque muitas vezes num casamento, num relacionamento, o sofrimento e a opressão torna quase que a mulher invisível, fazendo com que ela seja uma viúva de marido vivo. Pode passar, por favor. Eu acho que eu vou falar aqui, Paulinho, o que eu tenho para dizer, e depois a gente vai para aquele último slide, tá certo? O que eu ia falar aqui era de uns dados, trazer uns dados sobre violência. Eu vou pular essa parte, e depois a gente pode colocar no Instagram, e eu vou pular para uma parte que é mais importante. Diante desses números que eu ia mostrar aqui, que são números horrorosos, as estatísticas são horríveis, tanto quando a gente pensa em criança, quanto a gente pensa em mulher adulta e adolescente e adulta. E eu tinha deixado ali, lá no slide, mais na frente, uma pergunta. O que é que a igreja tem a ver com isso? Se a violência está lá fora, se a gente não detém, se é um mal da sociedade, o que é que a igreja tem a ver com isso? A outra pergunta era, o que é que você tem a ver com isso? Você está sentado aí e pode estar se perguntando, eu não tenho nada a ver, não posso fazer nada, é uma coisa crônica no mundo, no Brasil. E a última pergunta era, o que é que eu, Francilene, tenho a ver com isso? E era sobre isso que eu queria falar com vocês. No final do ano passado, que agora eu vou falar mais de um testemunho, no final do ano passado, quando eu estava convalescendo de uma cirurgia que eu tinha feito em novembro, me pegou assim de surpresa, porque foi uma cirurgia de urgência, eu estava trabalhando com muitos compromissos, eu falei, nossa Deus, como assim que eu vou parar tudo da minha vida de repente? E o mais chocante era que uma irmã, né, uma irmã muito querida, uma mulher de oração, em março do ano passado eu encontrei com ela, ela fez uma oração por mim, me falou algumas coisas, profetizou algumas coisas, e dentre essas coisas que ela falou, ela me disse, esse ano você vai fazer uma cirurgia. Eu falei, você está brincando? Não estou doente. E ela falou, vai, Deus está me dizendo, mas é para a glória dEle. Ele vai usar esse tempo para a glória dEle. Gente, quando foi no dia 4 de novembro, eu estava fazendo uma esterectomia, porque eu tinha um mioma, que era pequeno, e quando eu vi esse mioma, estava do tamanho do mundo. Não é nem para contar tudo aqui, porque eu vou ter que resumir, mas eu fiz a cirurgia. E enquanto eu estava convalescendo dessa cirurgia, eu estava questionando Deus, Senhor, minha vida parou desse jeito, e aí, o que é que aconteceu? E Deus falou, eu preciso falar com você. Chegou o tempo daquela missão que eu falei para você. Eu estou te chamando agora, porque chegou o tempo. Eu falei, uma missão? O Senhor me falou sobre isso, e que missão era essa? E Deus falou, eu pedi até para você anotar. Gente, eu sou dessas que anota, viu? Todos os anos eu tenho meu caderninho de devocional, ó. Eu passo todos os dias, eu anoto os meus devocionais, e eu tenho caderninhos aí de devocionais de 10 anos atrás. E muitas coisas que hoje estão acontecendo, estão escritas naqueles caderninhos de devocionais de muito tempo. Essa agendinha aqui é a minha agendinha de devocional desse ano, do tanto que Deus, assim já falou, ela é toda marcada. Eu termino meu devocional e vou marcando, ela é toda colorida, então Deus vai me dando palavras, Deus vai fazendo promessas, e ao longo da minha vida eu vou vendo essas promessas sendo cumpridas. Mas Deus falou assim, eu pedi para você anotar, é aquela missão que eu te falei. E eu fiquei lá no meu HD mental, disse, meu Deus, o que será? E veio na minha mente, né, que eu tinha anotado alguma coisa sobre isso, e eu me lembrei que era nessa agendinha aqui. Glória a Deus que Ele manda a gente anotar e a gente guarda, né? E eu estava na casa da minha mãe, convalescendo, porque eu moro num apartamento no 4º andar e não tem elevador, então eu fiquei na casa da minha mãe. Quando Deus me falou isso, eu pedi para minha filha Luísa, eu falei, Luísa, vai lá em casa, no apartamento, e traz aquela agendinha assim, 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 da capa assim. E Luísa trouxe, e quando eu fui ler aqui, eu me lembrei do que Deus tinha falado naquele dia. Eu tinha chegado ao trabalho muito cansada, trabalhei o dia todo, e assim que eu cheguei, já tirei o sapato e deitei ali no sofá, e fiquei agradecendo a Deus. Eu sou separada há 5 anos e sou divorciada há 4 anos. Eu estava acabando, eu acho que fazia umas 2 semanas que o divórcio tinha saído, a resposta do divórcio. Estava sendo um momento muito difícil para mim, emocional, mas eu fiquei ali, Senhor, muito obrigada, porque é o Senhor que cuida de mim, o Senhor está cuidando de mim, da minha filha. Fiquei ali agradecendo a Deus.
O que é que eu posso retribuir? Com o que é que eu posso te retribuir? Se tem ainda na minha vida alguma coisa que ainda serve, porque eu sou pecadora, sou imperfeita, mas se tiver alguma coisa na minha vida que ainda pode te servir, o Senhor pode falar porque eu estou aqui. E foi naquela hora que Deus falou assim, então se alista do meu exército. Se alista porque eu estou precisando de soldados. E às vezes Deus fala umas coisas comigo que eu falo, se eu fosse contar para outra pessoa, o pessoal ia achar que eu... Mas quem é crente entende, né? E eu falei assim no meu coração, falei, me alisto, já estou aqui. Eu respondi, já estou aqui, se o Senhor precisar, pode me chamar, já estou aqui. E Deus falou, pois se levanta e se alista. Ainda bem que não tinha ninguém em casa, nem Luísa estava lá, sabe? Aí eu me levantei e falei, eu me alisto, eu estou aqui. E deitei de novo no sofá e fui tirar um cochilo. E nesse cochilo, aquela coisa que você não está nem dormindo, nem acordada, mas você sabe o que está acontecendo. E, de repente, gente, eu estava assim num cenário que era como se fosse um campo de futebol e tinha 2 pilotõezinhos de soldados, soldado mesmo do exército, com aquela roupinha do exército, ele estava em um pilotãozinho de soldado, uns 10 aqui, uns 10 ali, tinha tipo um sargento. Eu sei dessas coisas porque eu já trabalhei na base aérea 2 anos, já trabalhei lá na Barreira do Inferno, esse negócio de militar, eu entendo tudo. E aí eu olhava aqueles 2 pelotõezinhos, o sargento estava ali em pé, e tinha uma aeronave, assim, parada. Eu estou falando isso, mas é uma coisa rápida que acontece. Tinha uma aeronave parada com a porta aberta. Eu sabia que Deus estava aqui. Eu estava conversando com ele. E eu falava assim, não, olha, claro que eu não vi Deus, porque se eu tivesse olhado, eu não estava aqui, tinha virado um churrasco, né? Aí eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou, eu vou mandar você nessa missão. É uma missão que eu tenho para você. E eu falei, mas aonde? Ele disse, não importa, confia em mim e vai. E eu falei, quem é esse pessoal? Ele disse, vai com você, para te ajudar. E aí eu falei, tá bom, só que eu olhava para a minha roupa, como eu entendo, eu estava com aquela roupa do exército, mas eu não via nenhuma insígnia. Insígnia é uns brasõezinhos para dizer se você é capitão, major. Aí eu olhava assim, eu disse, mas eu vou comandar essa missão, mas eu sou o quê? O que é que eu sou? E eu via uma mão, a mão de Deus passando assim, e colando aqui, no meu braço, e quando eu olhava, tinha 3 estrelas brancas, que eu sabia que era capitão. Eu falei, eu sou a capitã dessa missão. Deus falou, agora vai, que não tem mais tempo a perder. Eu passava por eles, entrava naquela aeronave, me sentava naqueles banquinhos, porque era um avião cargueiro. Eu já andei no avião cargueiro quando eu trabalhava lá, na Barreira do Inferno, então eu sabia como era. Entrei ali naquele avião, me sentei, coloquei o cintinho, os soldadinhos se sentaram ali, uns 10 de um lado, uns 10 do outro, e, de repente, eu vi a porta fechando. Só que quando o piloto da aeronave estava fechando a porta, antes de fechar, eu olhei assim para o lado, gente, estava lotado, assim, estava munido, comida, água, roupa, armas, tinha muito armamento. E tinha uns pentes de balas, assim, tinha um monte de pentes de bala. E eu me assustei e eu perguntava para o sargento, mas por que a gente está levando tanta coisa? Ele falou, porque vai demorar muito. A gente vai, mas a gente não sabe quando a gente vai voltar. Vai ser por muito tempo. Eu me assustei e vi quando aquela porta estava abaixando, eu me desesperei, porque eu lembrei da minha filha. Eu falei, calma, não feche. Eu não vou sem a minha filha. E eu me lembro que eu comecei a chorar, eu falei, não vou sem a minha filha. E aquele piloto, assim, calmamente, abriu só o visor do capacete, estava com aquele gorro, né? E dava só para ver os olhos brilhantes, e falou assim, eu estou cuidando da sua filha. Quem cuida dela sou eu, agora você precisa ir. E eu falei, mas para onde? Ele falou, só confia em mim. Eu vou com você, eu estou indo com você na sua frente. E ela vai ficar e vai ficar bem cuidada. E eu falei, e esses daí? Eu olhei para trás, ele falou, são anjos que eu estou mandando junto com você. Eu falei, então o Senhor é Deus? Ele falou, sim. Agora confia e vai. Aquela porta fechava, eu me sentava ali, colocava aquele cintinho de volta, e quando aquela aeronave estava saindo, é tudo muito rápido, eu estou falando assim, mas é um negócio rápido. Quando eu estava saindo, eu acordei. E eu falei, nossa, Deus, isso não era um sonho, não, isso era um pesadelo, o que é que aconteceu? Eu não quero sair para nenhum lugar sem a minha filha. E eu acho que a fala de Roni é muito propícia, né? Como foi propícia? Sua vida não está ligada aos seus filhos. Foi a minha palavra que você deu para mim hoje. E aí, eu falei assim, nossa, Deus, o que aconteceu? E Deus falou, agora levanta, pega o caderno e anota. Então, foi aqui que eu anotei, era dia 20 de setembro de 2018. Então, tudo que eu estou falando para vocês está escrito aqui nessa agendinha. E a partir, gente, sabe, você esquece, Deus deu essa palavra, vida que continua. E quando eu estava lá, convalescendo dessa cirurgia, Deus falou, chegou o tempo dessa missão aí, agora eu estou te chamando.
E eu falei, o que é que o senhor quer? Eu estou pronta, pode me chamar. A gente acha que está pronta, né? Estou pronta, pode me chamar. E Deus falou, olha, eu quero que você vá para a sua casa. Fazia poucos dias que eu tinha feito a cirurgia, fazia nem 15 dias. Deus falou, eu quero que você vá para lá e eu vou falar com você lá. E eu me desesperei, porque minha mãe não queria que eu fosse, fazia pouco tempo, mas assim mesmo. Eu fui, subi as escadas da torre devagar e fui lá para o meu castelo. E ali Deus falou, se consagra, só ora, jejuma, que eu vou falar com você. E eu comecei a fazer ali, não podia me ajoelhar muito, porque eu estava cirurgiada, mas eu comecei a fazer esse tempo. E eu falei, o que é que o senhor quer? E ele falou, pede para ouvir o que está no meu coração. E quando eu pedi, acreditem, eu fiquei uns 5 dias só chorando. Sempre que eu ia orar, chorava, chorava. E Deus dizia, deita no chão, bota a boca no pó e chora. Chorei, chorei. Gente, hoje nós trouxemos um saquinho de lencinho aí para chorar, tá certo? Por isso que está aí, cada um com o seu. E aí, depois de uns 3 dias nesse choro, eu perguntei, Senhor, eu não aguento mais chorar. Eu estava quase desidratado. Me diga o que é que o Senhor quer. Ele falou, assim como eu estou falando com vocês, ajude as minhas filhinhas. E eu falei, quem são as suas filhinhas? Ele falou, as filhinhas que estão na minha casa, sofrendo opressão. E aí, naquele momento, não dá para você entender. E Deus falou, não vou te dizer tudo de uma vez, eu vou te dizer aos poucos, porque se eu disser tudo de uma vez, você não suporta. E eu continuei naquela, orando, entrei de férias, de recesso do meu trabalho, e eu continuei orando. Quando foi no início do ano, o Senhor falou, agora pega o papel e você vai anotar o que é que eu quero que você faça. E o Senhor disse, você vai fazer 2 coisas. Você vai escrever uma carta para as minhas filhinhas, e você vai escrever uma carta para os meus filhos. E eu falei, quem são suas filhinhas? Na igreja. E que carta? Deus falou, um livro. Eu quero uma carta em forma de livro, você vai escrever, e depois, quando você concluir, você vai fazer a carta para os meus filhos. E ali, de madrugada, eu tenho muita facilidade de escrever, porque também sou professora e tal, a gente tem mais facilidade. Então, eu comecei a escrever ali, esboçar algumas coisas que Deus estava colocando no meu coração, como se fosse mais ou menos o croquis do livro, do que Ele queria dizer, e eu perguntei, e o título desse livro vai ser o quê? E Deus falou, Carta de Eva às Mulheres Cristãs. Eu falei, ninguém vai ler, porque ninguém suporta Eva, todo mundo quer encontrar Eva um dia no céu para... Ninguém vai ler. Deus disse, vai, porque não tem... E aí, Deus falou assim, não existe nenhuma mulher na face da terra que saiba mais, tenha mais propriedade para falar de pecado e de redenção, de queda e de cura. Então, é sobre ela que vai dar o recado. E aí, gente, é só para encurtar a conversa, eu fiz esse livro, né, eu terminei esse livro agora no início de julho, mas eu quero dizer que de janeiro até julho não foi um mar de rosas. Deus não nos chama e parece que vai ser tudo lindo, assim, né? Ah, vem me seguir, faça algo para mim. Gente, foi só luta, muita luta. E assim, só para dizer, no início de janeiro, quando eu comecei a escrever as primeiras páginas do livro, eu tive Covid, uma Covid muito séria. Eu fiquei de cama, fiquei com sequela de Covid, e ainda estou tratando essa sequela respiratória, por isso que eu estou assim, falando mais ofegante. E quando eu estava nos primeiros 10 dias, eu pensei que eu ia morrer. Quando chegou no 10º dia, porque eu tossia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu tinha que entrar no grupo do meu prédio e dizer, gente, me perdoe. E o pessoal mandava uma mensagem para mim, você está bem, porque eu não parava de tossir. Quando chegou no 10º dia, eu falei, Senhor, se o Senhor não me curar hoje, amanhã eu vou morrer, porque eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições. Mas o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que eu creio, eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de orar a palavra. Eu abro a palavra e falo, olha o que é que o Senhor fez com o cego, olha o que é que o Senhor curou. Eu gosto de lembrar o Senhor. E eu falei assim, eu estou muito cansada, eu não consigo digitar, eu não consigo trabalhar. E eu me lembro que naquela noite eu me abracei, estava ali orando a palavra, e eu me abracei com a Bíblia e adormeci. As minhas noites eram muito assim, acordar para ir no banheiro, ia para a rede, ia para a cama, tomava água, tomava banho, fazia gargarejo, 10 noites sem dormir. E naquela noite eu me abracei com a Bíblia e fiquei orando a palavra. O cego Bartimeu, o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, e adormeci. Quando eu acordei, eram 6 horas da manhã. Nunca tinha acontecido isso, eu dormi uma noite toda. E eu dormi a noite inteira, e quando foi pela manhã, eu falei, nossa, eu dormi a noite toda, eu vou esperar mais um pouquinho para agradecer, né? Aí deu 8, 9 horas da manhã, eu não tossi nenhuma vez.
Falei, ai, Deus, já posso agradecer, eu vou esperar mais um pouquinho. Deu meio-dia, 2, 3 horas da tarde, eu falei, Senhor, eu não tossi nenhuma vez, o Senhor me curou. Quando completar 24 horas, eu vou acreditar. Quando foi 9 horas da noite, naquele dia, do outro dia, eu não tinha tossido nenhuma única vez. E daquele dia até hoje, eu não tossi mais nenhuma única vez. Eu até me lembro que no dia seguinte, pode ser que agora eu chore, eu mandei uma mensagem para o pastor Orlando, e eu falei assim, pastor Orlando, eu quero contar um testemunho, eu estou muito cansada fisicamente, mas eu quero ir no culto contar um testemunho. Ele, eu não estou conseguindo nem ouvir você falar, como é que você vai falar? Eu quero ir. E eu me lembro que Luísa não pôde vir, porque tinha aula na universidade, eu desci aquelas escadas, eu peguei um Uber, e eu me lembro quando eu entrei aqui, eu estava tão cansada, a roupa assim colada no meu corpo, eu estava muito suada, mas ele me deu a oportunidade, e eu prometi ao Senhor que todas as vezes que eu falasse nisso, eu ia contar dessa cura. Seguindo, né? Deus me curou dessa tosse. Quando foi em março, no mês de março, eu fui para uma consulta dessas de Covid, que era rotina. Gente, eu parei na porta da clínica, quando eu fechei a porta do carro, eu fechei a porta do carro na minha mão. Esmagou a cabecinha desse dedo aqui, esmagou esse dedo, com unha, com tudo, sangrou, e eu nunca me lembro, até hoje eu não me lembro de ter sentido uma dor tão forte como aquela. Fiquei com Covid, sequela de Covid, o dedo fraturado, porque fraturou, só não teve como imobilizar, porque tinha cortado, né? Como cortou, o médico falou, não tem como eu imobilizar. E aí, quando eu estava... Uma coisa importante também para dizer é que eu comecei a... Vou usar o termo assim, perturbar o pastor Jéssico. Quando foi em fevereiro, eu falei, pastor, Deus está falando comigo, que a gente tem que fazer alguma coisa com as mulheres. Faça alguma coisa, o pastor está certo. Deus falou para mim, escreve um projetinho, fala, e manda para o meu servo, pastor, vamos fazer alguma coisa. Ele disse, quando eu voltar de férias, no início de março, nós vamos conversar. Conversou com a irmã Ana, e depois dessa conversa, foi por isso que no início de abril nós tivemos uma reunião, a irmã Ana me convidou para servir aqui no Ministério de Mulheres, e eu sabia que aquilo já era um cumprimento do que Deus estava fazendo. Quando cheguei... eu tenho que dizer que junto com isso, uma crise financeira, né, gente? Se instalou, assim, de repente, desandou tudo, porque fazia parte do pacote. Quando foi no final de março para início de abril, eu fui para uma consulta no dentista, uma consulta como outra qualquer. E aí fiz uma limpeza, que era só uma limpeza, eu e Luísa, e a dentista falou assim, por que você não troca essas restaurações de amálgama, aquele coisinha prateado, e coloca tudo resina? Eu falei, da hora, né? Ninguém nunca me ofereceu isso. Ela já fez logo 2, no dia só, um superior e um inferior, e eu falei, maravilha. Gente, mas quando eu cheguei em casa... A dor nos 2 dentes era insuportável, porque eram restaurações de 30 anos. O negócio estava agarrado lá, e aquilo não parou nunca mais de doer. Eu fiquei outras noites sem dormir e falava para ela, faz alguma coisa, eu não consigo dormir. Ela disse, vou mandar você para uma colega que faz canal. Cheguei lá, a colega dela disse, canal nos 2. Fiz o canal nos 2 dentes, e a dor não parava. Depois do canal, essa dor piorou. Eu estava lá no livro, eu estava com a Covid, eu estava com o dedo machucado, e estava com isso tudo junto. E quando ela me mandou para essa outra, ela disse, nós precisamos fazer 2 tomografias. Gente, eu não tinha R$1. Estou dizendo a você que o negócio estava ruim. E cada tomografia era R$300 para me fazer 2, uma de cada lado. Eu disse, Deus, eu não tenho. E Deus falou, pede. Aí eu disse, vou ter que me humilhar, né? Falei com a minha irmã, e eu falei assim, olha, estou nessa situação, você podia pagar lá essas tomografias, no final do mês eu te pago, morrendo de vergonha, mas Deus estava trabalhando na minha vida. E minha irmã foi lá e pagou, e eu fiz as tomografias. Deu tudo certo, deu até um desconto assim, maravilhoso, que eu achei que nem ia ficar naquele valor. Quando as imagens chegaram para a dentista, 3 dias depois, ela falou, não dá para ver nada. Ficaram horríveis, vai lá fazer de novo. E eu não quero que você faça nesse lugar, eu quero que você faça em outro lugar. Fui para outro lugar fazer, esperei mais 3 dias, quando as imagens chegaram para ela, falou assim, se eu te disser que elas fizeram do lado errado, o que era superior, fez inferior, gente, dor de cabeça, eu não conseguia mais falar, não conseguia mais dormir, até que fizeram certo novamente, quando as imagens chegaram para ela, ela disse, olha, do lado direito salva, agora do lado esquerdo tem que extrair, tem que tirar o dente porque tem uma fratura. E eu tirei esse dente. Então, tá bom, já tinha acontecido tudo isso, eu sabia que era provação por conta disso que o Senhor estava falando comigo. E, nesse meio tempo, eu falei para o pastor Gerson, e o trabalho com as mulheres,
E o senhor que ia falar comigo, ele, vou falar com fulano, pastor dos ministérios, eu digo alguma coisa para você. E aí entrou junho, pastor Jéssica me falou nada, eu falei para a Luísa, né, que Luísa está sempre ali, eu falei, Luísa, o pastor não me chamou, eu vou deixar, quando ele achar que deve, ele me chama. Eu já estou preparada, toda preparada, já sei o que é que Deus quer. E aí, quando foi no início de julho, essa parte pode ser que eu chore de verdade. Quando foi no início de julho, eu estava na casa da minha mãe, no final de semana com ela, que cada final de semana uma fica, e nós estávamos numa conversa normal, de família, de infância. Meus pais são separados, né? Eles se separaram quando eu tinha 7 anos, e eu sempre digo que a minha vida começou a partir dos 7 anos, porque de 7 para trás eu não tenho uma recordação, nenhuma. A minha vida começou a partir dos 7 anos, pelo menos eu não lembro de nada. Foi a partir do momento que a gente passou a viver sem ele. E aí também o meu pai sumiu no mundo, a gente nunca mais viu meu pai. Até que Luísa, quando tinha 8 anos de idade, ela estava na escola estudando sobre árvore genealógica, e ela falou, você tem pai, não tem? Eu falei, tenho. E por que você não procura seu pai? Eu falei, não, porque ele sumiu, não vou procurar, ele vai procurar. Essa menina perturbou tanto para ir procurar o meu pai, que o meu ex-marido, junto com a irmã minha, foram fuçar no mundo inteiro e acharam meu pai. E acharam meu pai em Macaíba, morando do lado de Parnamirim. E foi muito difícil, mas eu fui até lá. E eu encontrei meu pai numa situação caótica, doente, cego de um olho, morando quase num casebre. E tinha outras 2 filhas envolvidas com drogas, desempregado, uma situação assim que a gente podia dizer uma situação miserável. E nós nos juntamos, eu e minhas irmãs, fomos lá, pegamos ele, internamos ele, conseguimos consulta, fizemos os exames, até que descobrimos que ele estava com câncer, que era câncer de parótida, a glândula parótida, porque ele fumou a vida toda. Nós internamos ele, quando nós descobrimos isso, o médico falou, ele tem poucos dias de vida. Eu perguntei à minha mãe se ela queria ir lá falar com ele, liberar perdão, abençoar a vida dele, eu disse, vou, sem problema. E nós estávamos todos ao redor dele, nós liberamos perdão, ele só chorava, ele não conseguia falar nada. E meu pai faleceu. Aí, voltando agora com a conversa da minha mãe. E a gente estava conversando sobre isso. Poxa vida, a vida é difícil, e a senhora teve que se separar dele. Eu nem me lembro de muita coisa falando para ela, mas eu me lembro que ele tinha problema com alcoolismo, e ele era um pouco violento com ela. Eu estava conversando sobre isso. E eu falei assim, então, por isso que a senhora se separou, né? Porque era uma situação realmente... Dessas poucas coisas eu me lembro. E ela disse, realmente, foi por isso que eu me separei dele, mas o real motivo por que eu me separei dele é porque eu descobri que ele abusava sexualmente de vocês. Não vou chorar. Aí eu falei, o quê? Quem que falou isso? Quem que te disse isso? E ela falou, você. Eu? Ela falou assim... Minha mãe era uma auxiliar de enfermagem, ela trabalha durante o dia no hospital e à noite em outro. É muito difícil falar sobre isso, mas é necessário falar disso para vocês hoje. E ela disse, quando eu cheguei, você veio correndo me falar, olha, mãinha, ontem à noite, meu pai foi me acordar e ele estava tirando a minha roupa, e eu não gostei. E eu arranhei o rosto dele. Minha mãe disse que eu falei isso. E aí, ela disse que nem tinha como contestar, porque quando ela chegou do trabalho, a primeira coisa que ela viu foi o rosto dele arranhado. E foi aí que ela falou com meu avô, e meu avô foi lá, expulsou ele de casa, e foi aí que ela entrou na justiça, e o juiz deu a ordem para ele nunca mais passar na porta da nossa casa. Então, foi por isso que ele, nunca mais a gente não avistou ele. E por que eu estou falando isso? Porque eu também perguntei a Deus, por que agora, com 51 anos, o Senhor quis que eu soubesse disso? Ele falou, porque o que eu estou fazendo com você? Você achava que estava preparada, você achava que meu servo não tinha te chamado, mas ainda faltava isso. E eu falei, mas para que o Senhor quer que eu saiba disso? E Deus falou, porque as minhas filhinhas, essa que eu estou te falando, se um dia elas chegassem para você e dissessem isso para você, olha, eu sofri um abuso pelo marido, do pai, e dissesse assim para você, sofri isso, o que é que você iria falar?
Você ia falar assim, nossa, eu nem imagino o que você está sentindo. Eu nem imagino como é isso para você. E agora você sabe. Porque eu fiquei 4 dias chorando e vomitando. Porque cada vez que eu lembrava daquilo, eu não tenho essa memória. Eu não tenho esse registro. Porque hoje eu sei que Deus apagou. Por isso que eu só lembro da minha vida dos 7 anos para frente. Eu tenho qualquer recordação para trás. E eu falei, Deus falou, agora você está pronta. Agora, depois de tudo isso, agora você está. E você vai dar continuidade ao que eu pedi para você fazer. Já fez o livro, agora faça a carta para os meus filhos. E conta isso. Conta da dor, conta da tristeza que é. E eu fiz essa carta e eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer essa carta chegar a um monte de pastores de uma vez só? Né? Eu lembrei do pastor, mandei uma mensagem e falei, pastor, quem é o presidente da Ordem dos Pastores? Porque eu me lembrei disso na hora. Eu falei, se eu mandar para a Ordem vai distribuir essa carta. O pastor me falou, e eu falei, nossa, tá da hora, está tudo certo. Fiz, eu falei, mas eu não conheço o pastor. Pô, também não me lembrei, ninguém me disse que o nosso pastor é o vice-presidente da Ordem dos Pastores. Ele também não me disse, que eu já tinha mandado logo direto para ele. E eu fiquei pensando, como eu vou fazer essa carta chegar? Porque a carta era uma carta de alerta para os filhos de Deus a quem Deus confiou a direção da sua casa, de olhar com mais amor, para olhar com mais carinho para suas filhas aí. Eu não vou ter mais tempo, mas só agora, essa parte encerrando, eu descobri que Roni era a secretária da Ordem dos Pastores aqui de Natal. E eu não acreditei, mandei uma mensagem para ela, amiga, você é a secretária? Ela falou, sou. Ela falou, disse, preciso mandar uma carta e chegar para o pastor Edson. Ela falou, sobre o quê? E eu falei, expliquei para ela, disse, não, mandar carta para ele não, vou conversar com você. Deus já está me cobrando isso há muito tempo para eu fazer alguma coisa. Deus tem me chamado e nós vamos escrever um projeto para a gente abordar esse assunto na igreja, com amor, com delicadeza, mas vamos chamar a atenção dos pastores para isso. Paulinha, pode só colocar para eu finalizar. E depois dessa conversa com Roni, nós decidimos criar um projeto, tem muita coisa ali para trás, e o nosso projeto vai se chamar Projeto Ré. Tem muita coisa para dizer sobre esse nome, mas rapidamente, porque Ré, né? Eu estava lá orando e perguntei, eu disse, Roni, você vai orar? Eu vou orar, e quando a gente for conversar, Deus vai ter que falar a mesma coisa. Ninguém vai conversar, nem eu e nem você. E quando eu fui falar com ela, Deus afinou o nosso discurso e era a mesma coisa. Então, rapidamente, Ré, porque eu estava um dia orando à noite e Deus falou, eu falei, como é que vai ser o nome desse projeto? Deus falou, Ré. Eu falei, Ré não diz muita coisa, Senhor. Deus, então, vai ler. Então, eu fui ler a história das notas musicais e aqui, resumindo, o monge francês que deu nome às notas musicais, ele pegou o trecho de uma música, que era uma canção para São João Batista, e nesse trecho, o Ré, que ele deu o nome Ré, significava naquele trecho ressoar. Ressoar, eu falei, então, projeto ressoar. E Deus falou, mais um Ré. E eu, no outro dia seguinte a esse, eu tinha que falar com o pastor Silael, por isso que eu fiz questão que ele estivesse ali hoje, como Deus é lindo. E eu, no outro dia, falei com a irmã Ana, da programação desse encontro, mas eu falei, nossa, eu conversei com Marcela, agradeci, mas eu não agradeci a pastor Silael. Aí, eu mandei uma mensagem para ele e falei, pastor, muito obrigada pelo senhor ter aceitado. Quando eu acabei de falar com o pastor Silael, eu continuei pensando no Ré, e Deus falou, Deus não está muito claro para mim. E Deus falou, pergunta ao meu servo. E eu fiquei, que cara de pau, eu ir lá mandar, me fala da nota Ré, pastor. Mas eu tive coragem, mandei um áudio para ele vai lembrar dessa conversa, né? E o pastor Silael, só para encerrar as minhas palavras aqui, o pastor Silael dizendo para mim, a música tem muito a ver com a Trindade. Porque na música tudo é 3. O Ré, que é uma nota sozinha, ele não faz nem barulho. Olha o que Deus queria falar. O Ré sozinho nem forma um acorde. E o Ré precisa de mais 2 notas para junto ele poder ressoar, para a voz dele para ele poder se sobressair como uma nota. E isso foi muito lindo, ele falando isso. Ele ainda falou outras coisas. Ele disse, o Ré, quando tocado, eu vou chamar num tom, tá? O Ré, quando tocado num tom muito baixo, ele é só um Ré de tristeza, mas quando ele é tocado num tom mais alto, ele pode ser tocado numa música que traga alegria.
Então, tinha outras coisas para falar, mas eu deixei que isso que o pastor Siléo tivesse aqui, que fez parte disso, porque foi a partir dessa revelação, e ele falou assim, o que eu poderia te dizer é, o ré sozinho, ele é sozinho, o ré junto, ele pode ressoar e chegar em muitos lugares, né? Pode ter uma grande representatividade. Então, gente, não, Rony, Paulinha, pode deixar lá. Nós, eu vou pedir para vocês, a partir de segunda-feira, entrar nas redes sociais, aqui não deu para falar tudo por conta do tempo, a partir de segunda nós vamos lançar esse projeto nas redes sociais, a gente quer juntar mulheres, a gente quer orar por essa causa da mulher, da violência contra a mulher, chamar muitas de vocês, nós queremos fazer eventos, a carta vai chegar na ordem dos pastores, e que bom que o Senhor está lá, porque a carta vai para suas mãos e o Senhor, com certeza, que abraçou esse projeto com tanto carinho. Eu fiz questão que ele estivesse aqui para a gente poder honrar a vida dele. Vem aqui, pastor Jéssica, vem aqui, irmã Ana. Vem aqui, Rony, também. Nós queremos dar para eles. O pastor Silael, vem aqui também, por favor. Nós teríamos aqui hoje o presidente da Ordem dos Pastores de Natal, o pastor Edson Vicente, ele está enfermo, está doente, ele não pôde estar. E nós teríamos também aqui um outro padrinho desse projeto, que é o pastor da Missão Evangélica, pastor Misael Lins, ele disse que é muito seu amigo. Pastor, muito feliz eu estaria dele se ele estivesse aqui, porque foi o meu primeiro pastor também lá na Missão Evangélica. Então, hoje é um dia memorável, fiquem felizes, eu não pude falar tudo aqui, mas nós teremos condições para isso. Então, Rony, pegue aqui, por favor. Nós queremos entregar ao pastor Gerson, o primeiro padrinho do Projeto Ré, que abraçou essa causa. Palmas, gente! Nós queremos entregar a irmã Ana, a primeira madrinha do Projeto Ré. E eu quero entregar aqui ao pastor Silael o primeiro certificado de amigo do Projeto Ré. Vai ser o primeiro amigo desse projeto. Amém? E como o pastor Misael não está aqui hoje, Rony está representando ele. Então, Rony está aqui também para representar, né, o pastor Gerson representando a igreja e a ordem dos pastores. E Rony vai receber também representando o pastor Misael Lins. Tá bom? Esses são os padrinhos e o amigo primeiro aqui do nosso projeto. Faz uma foto para nós, Luísa. Obrigada, pastor Gerson. Obrigada, irmã Ana. Eu vou passar a palavra para o senhor agora. Muito obrigada. Vamos nos colocar em pé. Quando Franci compartilhou comigo, a primeira coisa que eu disse para ela, falei assim, muito obrigado pela confiança de você compartilhar isso comigo. Em janeiro do próximo ano, se eu estiver vivo, eu vou completar 40 anos de ministério. Nesses 40 anos de ministério, a gente já escutou muita coisa e já teve que lidar com muitas situações, inclusive na questão da violência. Foi algo que nós sempre falamos. Segunda-feira, essa semana, eu estava aqui com quase 50 homens, né, pastor Silael? E, de um jeito muito prático, que eu gosto de falar prático, jamais falaria isso com mulheres, mas falei com homens. Eu falei assim, inclusive, nós estamos entrando no mês que trata contra, eu não gosto de usar a palavra luta, mas na conscientização de um trabalho contra a violência à mulher. E eu disse assim para os homens, eu falei assim, olha, se eu souber que você bateu na mulher, eu vou juntar mais 5 e vou dar uma pisa em você. E olha que eu tenho um braço um pouco pesado. Eu falei assim, eu não admito, em forma alguma, violência. E falei, olha, quem está falando aqui não é o pastor, não, é um palestrante, tá? Porque eu era o palestrante convidado para Homens de Honra, segunda-feira. Então, eu falei como palestrante. E, por acaso, sou pastor. E tratei sobre essa situação com eles e falei, mas a violência não é só a agressão física,
E é tudo isso que a França falou. E nós queremos, eu falei para ela, nós estamos juntos. Estamos juntos e eu vou ser, no que eu puder, um porta-voz para que essa questão avance, para que as filhinhas sejam curadas e tratadas, para que os homens também sejam tratados, né? Porque a violência tem a contra, né? Tem a mão dupla, mas nós queremos orar e esse é um momento muito especial. Me sinto privilegiado em poder estar aqui. Entre as pessoas mais nobres que eu e Ana colecionamos na nossa vida, várias mulheres fazem parte dessas pessoas nobres. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e dizer que nós estamos juntos nesse trabalho. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer pelo privilégio que temos de conhecer Jesus, a brilhante estrela da manhã. É Jesus que muda a nossa vida, é Jesus que muda, transforma a nossa história. Não existe, Senhor, uma história que Jesus entrando, Ele não possa modificá-la. E nós ouvimos sobre isso hoje, de uma forma muito especial, bíblica e prática, através da vida da pastora Roni e da vida da França. Queremos pedir a Deus sobre esse projeto que nós cremos, ó Pai, que nasceu no coração do Senhor. Ó Deus, e há amor, a graça, a bondade e a misericórdia. Então nós oramos, ó Deus, para que o projeto ressoe. Ó Deus, e ele redunde em glória e honra para o Teu santo, bendito e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ana, é Amém. linda essa moça, não é não? Glória a Deus. Muito é lindo especial. esse moço. Ó. Irmãs, bem rapidinho, que a nossa hora está avançada, porque daqui a pouco tem o culto da JNI. Vamos rapidamente nos posicionar para a foto e depois o lanchinho lá atrás, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pastora Roni. Obrigada, Fran. Foi bênção. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Deus abençoe.